Olá, minhas comadres, meus amigos, minha saudação amiga carinhosa, que Deus possa abençoar a sua vida, o nosso boa noite. Estamos com o nosso Tereré na Guampa. Quer mais conteúdo do nosso Tereré na Guampa? Então inscreva-se agora no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho. Tereré na Guampa também está disponível nas principais plataformas de podcast, como Deezer, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music. Além disso, você pode assistir também na TV cidade.ms.com.br. Nossa saudação, muito obrigado pela sua presença aí e vai compartilhando esse nosso podcast. Minha entrevistada hoje, uma pessoinha maravilhosa que eu conheço desde pequenininha. Ela é casada, mãe de 3 filhos, jornalista, cantora, compositora, foi minha produtora no programa de televisão Picarelli com Você, na TV Interativa, na TVI. E hoje está conosco aqui no nosso podcast e vai falar um pouquinho da sua história, né? Desde a sua adolescência, teve sua vida transformada pela presença de Deus, ela vai falar sobre isso. Mas o importante é que ela vem de uma origem de músicos, né? É isso aí, Picarelli. Boa noite, Vivi. Boa noite, Picarelli. Muito obrigado. Eu agradeço aí pela oportunidade de poder estar aqui com você e você tão carinhosamente me dizendo que me conhece desde pequenininha, né? É, como filha, né? Trabalhou comigo, É foi uma grande verdade. produtora, esteve conosco durante muito tempo. É integrante da primeira Igreja Batista, como também fui por mais de 30 anos. Agora estou em outra comunidade evangélica, mas a Vivi tem um trabalho especial, principalmente com criança, né? Você fez muita coisa para criança, né? Historinhas, dança. Conta um pouquinho a sua atividade com as crianças que você teve durante muito tempo e hoje continua fazendo. Na verdade, Picarelli, a minha história ela vem através da música, né? Ela é fundamentada através do louvor e adoração. E a parte com crianças foi um CD que eu pude gravar na época, hoje, né? A gente tem as plataformas digitais, mas já está disponível também, que é o Amigos do Bem. Foi um projeto que tinha como objetivo virar na época, clipes, né, infantis, de interação para as crianças. A gente não conseguiu concluir esse projeto da forma visual, muito mais com áudio, né? E aí foi em 2010 aconteceu esse projeto e a gente pôde movimentar aí a igreja, as crianças, participá-las, né? Cantando, fazendo coreografias nesse lançamento e que repercutiu e repercute até hoje por conta das canções que foram essas, em grande maioria, né, foram 13 faixas, 12 faixas, aliás, nesse álbum, e com 11 de minha autoria, né? Uma apenas de um querido amigo que é o Nivaldo Júnior, que também tem a composição Faça ao Bem. As outras canções foi um presente, eu falo que foi um presente de Deus para mim, também foi algo que me alegrou o coração, porque eu nunca tive como objetivo, assim, final público infantil, mas foi uma solicitação de uma integrante do Ministério Infantil da igreja local, que falou assim, Vivi, a gente tem aqui as revistinhas, onde a gente trabalha para falar na linguagem das crianças, ensinando a palavra de Deus. Você pode ajudar a gente? Porque música ajuda a memorizar, né? Opa! Ajuda a gente lembrar dos versículos e as crianças, elas precisam dessa parte, né? De audiovisual e também da sensibilidade, né? Com a canção, hoje, tudo eles pegam muito rapidinho. Então, foi aí que eu comecei a musicalizar, a compor, baseado nos temas que foram me passados. Então, por exemplo, tem uma canção que fala não tem preguiça, né? Então, vai falar sobre, puxa, por que a gente não pode ser uma criança preguiçosa? Porque lá na Bíblia diz, né? Vai ter com a formiga preguiçosa. Mas por quê? Porque a formiga, ela tá o tempo inteiro ali, ela tá trabalhando, ela já tá se precavendo de uma estação para guardar os mantimentos, e elas trabalham em conjunto, né? E tudo isso. E aí eu conto uma historinha, fiz uma canção em cima disso. Tem temas que falam sobre obediências,
obediência, falam também sobre a importância de você também entregar o dízimos e as ofertas, ofertar, e uma série de outros temas, oportunidades que eu tive, que eu me alegrei muito, né, em poder fazer esse projeto. Na época, a gente teve investidores, a igreja como um todo, assim, a parte do Ministério Infantil abraçou essa ideia e pôde expandir para escolas, né? A gente levou esse projeto para algumas escolas estaduais e municipais, fizemos aí um tour dançando, cantando, e até hoje, chega no mês das crianças, Picarelli, que é o mês de outubro, eu recebo muitas mensagens via WhatsApp ou no meu perfil no Instagram. Olha, você pode mandar um playback daquela sua música? Olha, por que você não produz mais canções assim? Porque é carente, né? Essa área é carente para as crianças de músicas cristãs educativas, que vai trazer aí auxiliar os pais na educação dos filhos, né? E o ensino como um todo, com a palavra de Deus. Vivi, bom, vamos voltar um pouquinho ao passado, né? Porque o pessoal quer saber a sua história, quando você começou. Com quantos anos você começou a cantar? Porque você, além de ser cantora, é compositora e bailarina. Também. Eu fiz tudo isso, Fez fiz tudo isso. um pouco. Me conta aí, desde quando que você começou a cantar? O pai da Viviane, da Vivi, vou falar Vivi, o pai da Vivi é um músico conceituado em Mato Grosso do Sul, né? Ela tem essa origem, um grande intérprete da música popular regional. Agora, quando que você começou aos primeiros sonidos, né, Sonidos. de voz? Bom, por ter, acredito eu, esse talento na veia, né, musical, Esse DNA, né? DNA musical do meu pai e da minha mãe também, porque minha mãe também é poeta, ela canta, tocava acordeon, então isso já está no sangue. Tanto é que eu tenho os outros irmãos na área musical também, né? E a primeira oportunidade que eu tive foi em show de talentos na escola, né? Quem não conhece show de talentos na escola? São oportunidades. Promovi muito isso. Isso é muito bom para a gente descobrir os talentos. Então, eu estudava na época na MASSE, né? Que era uma escola muito boa. Referencial. E ali, puxa, eu fui tão abraçada, eu tenho boas memórias, conheci muitas pessoas. Então, o que tinha, eu participava. Desfile, eu participava de concursos de poesia. Eu, inclusive, ganhei 5 concursos de poesia consecutivos. Ali eu fui descobrindo a minha paixão por escrever, né? Por compor. E ali eu comecei a pegar o violão também. Os meus primeiros dedilhados no violão. Com 10 anos de idade eu comecei a tocar. Como que vem a inspiração para compor música? Que tem até hoje. A composição, ela veio um pouco mais para frente, né? Que foi a junção da escrita com a melodia. E veio depois da minha conversão, de fato, com 17 anos, porque eu me converti na primeira igreja batista. Eu me lembro até hoje, eu estava lendo uma Bíblia católica de um amigo, e ali Deus começou a falar comigo, né? De fato, a minha experiência, ela foi muito pessoal, muito particular, através da palavra. Então, sabe quando a gente fala que as letras, elas saltam aos olhos, né? E a palavra de Deus, ela é viva, ela de fato, ela muda, ela transforma a vida da gente. Então, eu tinha sede, eu tinha fome. É isso que Deus procura. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Onde tem sede, onde tem fome, se você busca, você encontra. Jesus é a fonte. Ele foi a minha fonte, ele é a minha fonte. E através da palavra eu encontrei a vida, né? E os meus olhos espirituais foram abertos. Então eu comecei a ler. Tanto é que eu não sabia nada. Eu comecei a ler do início, Picarelli, de Gênesis. De Gênesis, começou lá em Gênesis. E fui indo. E ali eu fui descobrindo quem eram os santos. Que somos nós, os filhos de Deus. Então eu tinha muito essa dúvida na questão da religião, a questão da espiritualidade. Mas como é o próprio Espírito Santo que trabalha no coração das pessoas, como é o próprio Espírito Santo que faz isso, o trabalho é dele, ele transforma. Então, eu entreguei minha vida a Jesus depois de 1 ano de leitura da Bíblia, e alguma coisa, e eu falo que hoje é o Espírito Santo, me chamava para entrar ali, na época, aquele prédio verde na rua 13 de Maio.
E era o Espírito Santo, né? É aqui que você tem que vir, é aqui que você tem que vir. E um dia eu entrei lá com uma amiga e no primeiro dia que eu pisei naquele lugar, eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu me via cantando ali na frente, como as pessoas já sabiam que eu cantava, né? Um pouquinho, assim, na noite que eu já cantava em eventos, eu cantava desde os 15 anos em eventos, assim, formaturas, aberturas, né? No congresso, em congressos e formaturas. Então, ali eu já estava praticamente em 6 meses eu integrada, me batizei. né? Isso, Integrada. me batizei em 6 meses e já estava no louvor da adoração. Eu lembro disso. Vivi, agora a sua influência sempre foi MPB, né? Música popular brasileira. Isso. Aí você começou a cantar música popular brasileira, parece que não se encaixou na sua vida depois da conversão, depois que você se entregou sua vida para Jesus, né? Houve aí uma mudança, né? Conta para nós como é que foi isso. É porque a mudança ela vem de dentro para fora. Naturalmente. Quando eu tocava e estava nas noites, né? Onde eu estava muitas vezes acompanhada com o meu pai na época e com um namorado, aquilo não fazia mais sentido para mim, porque as letras das músicas, muitas vezes, né, elas falam de coisas que eu não estava mais vivendo. Eu estava em um ambiente que não era tão agradável, né? Pessoas bebendo, pessoas, enfim, traindo. E aquele ambiente era totalmente desfavorável para a minha vida nova, né, desde então. Então não fazia sentido para mim, eu naturalmente me desliguei, isso foi algo natural, partiu de mim, nunca ninguém me forçou, me pediu. Inclusive, a minha líder, né, eu tive uma pessoa muito próxima, que é a Márcia Carrilho, né, hoje é missionária, está, né, aí em outro continente, fazendo missões, e ela me discipulou, foi a primeira pessoa que me discipulou, e me abraçou, né, e me ensinou os primeiros passos na fé, no louvor, na adoração. Com ela eu pude aprender muita coisa e eu me lembro o cuidado e o amor com o qual eu fui abraçada. Isso é muito importante porque às vezes a gente recebe novos convertidos na igreja e a gente acha que ele tem que mudar do dia para a noite. De imediato, né? Mas não é assim. E a gente coloca um monte de regra. Olha, você não pode vestir isso, você não pode fazer aquilo. Mas a obra é do Espírito. E é muito mais gostoso e natural quando isso acontece. Por quê? Porque a pessoa é convencida, né? O Espírito Santo que convence. Então, muitas vezes eu ia para um ensaio de roupa inapropriada. Eu tava, às vezes, a gente fala assim, né? Mulher, sem sutiã, né? Então, esse tipo de coisa é o que a gente vê, a gente não... É natural pra gente que vem do mundo. Tem coisas... E, de repente, a gente se olha e fala assim, uau, peraí, não é assim, né? Porque... É como se, acho que Adão e Eva, foi esse o encontro, Adão e Eva lá no paraíso, quando caísse e falou, o que aconteceu? Agora eu tô vendo uma coisa diferente. É mais ou menos isso, você se depara com a santidade de Deus e a santidade de Deus te constrange. E transforma, né? Isso. Muito bem. Você teve uma empresa de assessoria musical em eventos nupciais por 5 anos, né? Isso. E quando foi isso? Quando você trabalhava comigo? Também, Você já tinha empresa, né? Isso, porque era final de semana os trabalhos, né? Então eu fechava contratos para o final de semana e foi aí nesses últimos anos, antes de eu me mudar para São Paulo. Então foi até mais ou menos 2017, 2018. Eu iniciei cantando em outros grupos e depois eu tive a iniciativa de abrir essa empresa e enfim... como é que fala? Trilhar sonhos, né? Sonhos aí de casamento. Né? Solo, né? De muitas pessoas, a gente fez muitos amigos. Eu cheguei a fazer, Picarelli, 5 casamentos num dia. Opa! Você acredita? Acredito. Então, cantava, saia correndo e ia para o outro, mas aí a gente também fechava com equipes, né? Com outros músicos, mas era uma correria, e eu com filho e tudo mais. Mas aí chegou um momento que eu cansei e falei, não, agora Você chega. Você estava trabalhando comigo grávida. Isso, também. Grávida e depois você teve a neném, né? É a menina, né? Não, são 3 meninos. O último também foi menino. Ah, menino também? Menino. Ah, é verdade. É o Luan. É o Luan, exatamente. Bom, até que aconteceu uma tragédia na vida dela, né? Posso falar? Pode. Pegou fogo a casa dela. Queimou tudo. Ela ficou sem nada. E depois você foi para São Paulo. Na verdade, como que foi isso aí? Esse incêndio aconteceu em São Paulo, Picarelli. Ah, foi em São Paulo? Foi mais trágico ainda. Foi mais trágico ainda. Porque quando você mudou para lá. Justamente, a gente vai para um lugar onde ninguém conhece a gente, você não conhece ninguém, né? Eu falo rindo hoje, mas é porque eu vejo a graça de Deus em meio a tudo isso. Sim.
Porque aqui, talvez, se isso tivesse acontecido, né? Eu não sei, mas Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Eu vejo assim. Nós recém tínhamos nos mudado, então, para Jundiaí, São Paulo, fazia 7 meses. Naquela madrugada, era a madrugada que meu filho estava fazendo 10 meses, o bebê. O pequenininho. Então, pequenininho. E aconteceu um fato muito peculiar naquela noite, Picarelli. Eu e meu marido nos sentamos, a gente morava no sobrado, e nós pegamos o violão e começamos a adorar. Começamos a adorar a Deus. E lembramos do Senhor de um ato profético que nós fizemos em Campo Grande, antes de sair daqui. Nós lembramos o Senhor através de uma oração. Deus, lembra quando nós oramos e pegamos um papel em branco e pedimos para o Senhor escrever uma nova história, algo novo, trazer novidade de vida para nós? Faça isso. E naquela noite, naquela madrugada, os meninos dormiram ali embaixo, nós subimos com ele, deixamos eles lá em cima. E o meu bebê acordava muitas vezes para mamar. E naquela noite ele chorou. Tinha uma babá eletrônica e por lá eu via também ele. E eu acordei com um choro, falei, vou amamentar. Só que assim que eu coloquei os pés no chão, na cama, eu já senti o cheiro. Fumaça. E logo me levantei, todo mundo dormia de porta fechada, nunca mais dormi de porta fechada. Abri a porta, aquele clarão já estava, né? O quarto, assim, o berço estava aqui, havia aquela cama de babá em frente, a cama estava pegando fogo. A única coisa que existia dentro do quarto era um ventilador. E que possivelmente foi um curto-circuito, né, que ocorreu essa tragédia. Graças a Deus, ele chorou. E eu pude resgatá-lo e gritar por socorro. E foi muito rápido, foi um milagre. Meu marido já saiu com as crianças descendo as escadas. A gente abriu a porta, os vizinhos já estavam prontos, né? Porque ouviram a gritaria e a fumaça. E foi tudo muito rápido. E cenas de filme, Picarelli. Cenas assim que você fala, poxa, eu nunca vou passar por isso. Faça um seguro de incêndio, viu, gente? Isso é importante, porque a gente... seguro de acidentes domésticos também. Isso, tem a gente que fazer, fala assim, nunca vai... E é baratinho, viu? Não é caro, não. Você paga uma taxinha assim por ano e realmente o fogo é muito rápido. O fogo acontece, foi para mim uma eternidade. Eu me lembro que eu saí na rua, eu tava só com a roupa assim, né, de dormir. Eu levantei as minhas mãos e comecei a orar, Senhor, salva o meu marido, porque ele ficou lá dentro tentando pegar uma mangueira em vão, né? A mangueira com aquele mundaréu, o fogo pega muito rápido, então caiu o teto, enfim, na cabeça dele, que era gesso, mas graças a Deus nós saímos ilesos, intactos, o Senhor nos poupou e fomos muito, foi o período que a gente mais sentiu a graça de Deus sobre a nossa vida como família. Nós fomos poupados, os bens materiais se foram, fotos, lembranças de formatura, casamento, mas assim, nós fomos restituídos. Eu lembro que eu acho que não só materialmente, mas com o amor de Deus, das pessoas daqui, e passamos a ser conhecidos, então, a família da casa que pegou fogo. Da casa que pegou fogo. Qual foi o bairro lá? Foi em Jundiaí. Em Jundiaí mesmo. Na cidade de Jundiaí, São Paulo. Quanto tempo vocês ficaram lá? Ficamos morando 3 anos em Jundiaí, num condomínio muito gostoso. Inclusive, os próprios vizinhos todos se mobilizaram com vaquinha. E eu tive que voltar para Campo Grande com os 3 meninos. Fiquei 1 mês até que a casa lá se reformasse, a gente fosse ressarcido com seguro e tudo mais. E casa de vocês? Lá não era alugado. Alugada. Eu tô falando. Tá. O seguro é muito bom nessa parte. Mas tem todos os trâmites, né? É um processo um pouco mais burocrático, demorado. Mas os próprios vizinhos acharam outra casa lá pra gente e voltamos pro mesmo condomínio, do tão legal que foi, assim, porque a gente fez novos amigos, as nossas coisas ficaram cada um na solidariedade, casa. Né? Solidariedade. É verdade. Muito bom. Que maravilha. Bom, depois você ficou um certo tempo lá, 3 anos, depois vocês resolveram, seu marido e as crianças, voltar para Campo Grande. Por que essa migração de novo para Campo Grande? Antes, na verdade, Picarelli, foram 3 anos em Jundiaí e fomos para a capital. Então, no total, ficamos 5 anos, 5 anos no estado de São Paulo. Fomos para a capital e ficamos esses 2 últimos anos na capital. O meu filho mais velho, ele está com 12 anos, maior do que eu. Ele é atleta. Opa! Ele passou num time lá,
Palmeiras. Ai, Por isso a gente... Palmeiras? Meu Não é marido é possível. Palmeiras. Vai ser campeão brasileiro de novo, né? Aí a gente ficou lá e treinando, e ele ficou apaixonado pelo futebol. E ele é alto, né? Ele tem um porte, enfim, 12 anos, calçando 43, Ah, minha Picarelli. filha, então daqui a pouco é atleta. E aí ele continua fazendo aí como é que fala? As seletivas, né? E ficamos esse tempo investindo na vida dele. Tivemos a oportunidade de conhecer, morar num lugar onde tinha jogadores de futebol. O meu filho, Luca, hoje com 12 anos, então a gente morou num condomínio onde o Danilo, do Palmeiras, morava lá. E ele jogava toda quinta-feira. Então ficou bem ambientado, né? Ficou, nossa, foi uma experiência para ele muito incrível, a gente fez bons amigos. Retornamos então para Campo Grande agora, tem 4 meses, Picarelli. Voltamos agora por uma situação familiar de saúde, né? Minha mãe teve uma trombose, meu sogro também já estava um pouquinho debilitado de saúde, ele tem só um rim, ele é diabético, né? Meu pai também estava com alguns problemas. Então, assim, a família tem que ficar próxima, né? Tudo aconteceu, né? Deu um encontro para esse tempo, para retornarmos para esse tempo. Eu acredito que fomos forjados naquele lugar, que eu falo que São Paulo não é para qualquer um. Não é para qualquer um, realmente é forjado mesmo, é lapidado, para deixar a pessoa bem assim, mas ativa, né? Eu pude estudar bastante lá, então eu tive esse tempo, que talvez se eu estivesse aqui eu não estaria estudando. Então eu pude me reprogramar, um autoconhecimento pessoal, uma edificação pessoal minha e também um reposicionamento sobre o meu chamado ministerial. Agora, você foi recebida de braços abertos, só faltou banda, né, para te receber na primeira igreja lá, né? Porque eu vejo, eu acompanho a minha origem, a primeira igreja batista, e eu acompanho tudo lá. O pastor Gilson ficou muito animado, Basti, e todas aquelas moças do Ministério Infantil te agasalharam de uma forma que você se integrou rapidamente e começou a trabalhar, né? Graças a Deus, porque servir, acho que todos nós temos que estar com o coração disposto a servir. E não importa onde, né? Acho que chamado, como a minha história está na primeira igreja batista, e nós passamos por vários lugares em São Paulo e fomos bem recebidos em alguns lugares, outros não, né? Isso aconteceu, né? Existem resistências e tudo mais no período de integração, mas a gente fez boas amizades. Ao retornar para Campo Grande, a gente não tinha em mente ir para outro lugar, senão ao lugar de origem, porque a primeira igreja como um todo, os pastores, a liderança, investiam, né, muito na minha vida. E eu sou muito grata a isso e pude dizer isso pessoalmente, né, ao pastor Gilson, dizer isso pessoalmente a outras pessoas e lideranças que me acompanharam, né? A gente se depara com outras realidades fora, em vários lugares. Eu passei por várias igrejas em São Paulo, Picarelli. Igrejas pequenas, igrejas grandes. E eu posso dizer o seguinte: aonde não há amor, há competição. E eu sei que não existe lugar perfeito. Com certeza. A primeira igreja batista não é perfeita. Mas tem muito amor lá. Mas tem amor, né? E eu acho que o amor abraça, deve ser a nossa identidade enquanto filhos de Deus. Que é amor. Cristãos, porque Deus é amor. E não é só esse lugar, com certeza Campo Grande tem essa marca. Verdade. Tá? Campo Grande. Então, várias outras igrejas. Eu vejo as igrejas em Campo Grande muito unidas. Quando a gente vai fazer marcha para Jesus, quando a gente vai fazer um movimento de oração, olha, vou aí. Então não tem esse negócio de placa, sabe? Exatamente. Eu nunca tive isso, eu não me converti pela placa, eu me converti pela palavra, pelo Espírito Santo, não me converti por causa do pastor A, B ou C. Então eu me sinto muito privilegiada de voltar à minha cidade hoje, à igreja local, e poder servir, e não importa onde, e não importa a placa, porque retornando, outros lugares também, outras igrejas me chamaram. Sim, vem com aqui, certeza. vai ministrar aqui, né? O senhor está aqui hoje me chamando. Eu estou pronta, com meu coração disposto, alegre e feliz, apesar de todos os desafios que eu tenho encontrado nesse meu retorno familiar. Eu estou muito feliz em estar de volta à minha terra, à minha história, e continuar a trajetória que o Senhor me permitir, para continuar multiplicando
vidas e adoradores. Vivi, futuro, daqui para frente. Você já estabeleceu, já está consolidada com a sua família, com os seus amigos, com os irmãos e irmãs da igreja. Agora, daqui para frente, o que pensa Vivi? Porque você é menina ainda, né? O que você pensa lá na frente? Bom, eu quero continuar, primeiramente, cuidando da minha família, né? Família que eu falo, meu esposo, meus filhos, porque é o meu primeiro ministério. Não adianta eu pensar apenas fora, na igreja, no ministério música, dança, ou qualquer outra coisa que eu for fazer. Então, como mãe, eu tive a oportunidade e tenho de estar presente na vida dos meus filhos. Deixa eu falar um parênteses. O menino, e o Palmeiras? Como é que vai ser? Como que vai ser? Passou na primeira fase do São Paulo dessa segunda vez. Jogou no São Paulo? Jogou também. Fez o treinamento. A gente está segurando ele agora. Não segura não pode segurar. Opa! Pois é. Passa na primeira fase, vai jogar no São Paulo. Aí, Gustavo. Aí, André. Sai do Palmeiras, vai para São Paulo. Ai, mas ele está no seu ABC. Tá hoje federado. Tá treinando aqui. lá. Tá treinando lá, passou esse final de semana passado todo jogando, ganharam e tal. Ele vai para um profissional já. É porque alojar em São Paulo só a partir de 14 anos, né? Então ele tem 12, ele só tem altura. Então a hora que tiver uns 14 anos vai. Quem sabe. Tá, e daqui prioridade família, tá? E depois? Família, Deus, família, ministério. O meu chamado. Como eu disse, eu volto reposicionada, volto com meu coração aberto, disposto a servir, a pastorear e mentorar, né? Porque você é professora também, né? Artistas cristãos. Esse é o meu chamado. Eu descobri isso, isso foi intenso para mim. Eu falo que foi uma gestação. Estar em São Paulo, Deus foi gerando isso em meu coração. E o ano passado, então, eu concluí a minha pós-graduação em gestão de Ministério de Arte e Adoração pelo Seminário Batista do Sul, no Rio de Janeiro. Foi à distância, mas eu tive o privilégio de ter excelentes professores, né? O pessoal da PIB de Curitiba, o pastor Paulo Davi, a Thalita Todeschini, outros professores, outros cursos também, né? Que eu sempre estive por perto. Estando em São Paulo, eu ia à Faculdade Batista de São Paulo, lá, junto com o Renato Marinoni, que tem o IACA, que é um Instituto de Arte e Adoração. Todos os cursos que eram possíveis eu estava ali presente, porque eu também não queria deixar essa chama se apagar. Eu não queria deixar que isso morresse. Ainda que eu não pudesse estar exercendo o meu chamado como eu gostaria. Então, eu entendo que foi um tempo de cura, um tempo de reposicionamento, fortalecimento, né? Sabe quando você pega uma flecha? Sim. E a flecha e o alvo, você precisa recuar para você mirar certo para o alvo e agora sim começar a lançar. Que bênção. Muito obrigado pela sua presença tão carinhosa aqui, sucesso. Deus te abençoe grandemente. Amém. Estamos acompanhando a sua trajetória e orando por você também nas madrugadas, né? Muito obrigada. Que a gente ora por todas aquelas pessoas amigas, pessoas que trabalharam comigo, que me colaboraram comigo, que foram minha coadjutora profissional, e a Vivi foi uma delas. Passamos grandes momentos na televisão, né, Vivi? Verdade. Até nasceu o Luan? Luan. Isso. Até nasceu o Luan. Sucesso para você. Muito obrigado. Me queira bem, que eu te quero também. Opa! Deus te abençoe. Que Jesus esteja sempre presente Amém. E concedendo os desejos do seu coração. Obrigada, senhor, tá bom? também. Saúde. Obrigado. Saúde para todos nós, Vida né? longa. Muito bem, ficamos por aqui no nosso podcast. Aqui tem Tereré na Guampa. Uma boa noite, um bom final de semana e até a próxima sexta-feira, pela justiça, direito e verdade, com muita fé e vencendo sempre. Até semana que vem.